Eu venho falar de um tema nesta quinta-feira, que é um dia mais tranquilo, porque hoje não teremos sessão deliberativa. Mas, senhor presidente, está chegando no meu gabinete, e mesmo aqui nos corredores da casa, quando eu ando, todos sabem que eu tenho um compromisso enorme com os trabalhadores do campo, da cidade e também da área pública. E, naturalmente, com os aposentados e pensionistas e todos os discriminados. Mas senador Dário Berger, senador Jorge Viana, nos corredores, nos eventos que eu tenho participado no debate nos estados, como estarei hoje à noite lá no Espírito Santo, para ter encontros hoje e amanhã, e segunda-feira em Alagoas, está gerando um clima de muito medo junto à classe trabalhadora, os assalariados desse país, com aquilo que está saindo em todos os jornais da retirada de direitos, quer seja do aposentado, quer seja do assalariado. Ontem mesmo eu falei da tribuna e repercutiu em alguns jornais, inclusive do Sul, que eu nunca vi criarem tanta frente parlamentar mista que envolve senadores, deputados e movimentos sociais para defender o direito dos trabalhadores. Fiz um levantamento, depois da fala de ontem, já são 70 frentes que eu faço parte, e a maioria delas criada nesses 2 meses. Aquelas que tocam no campo do servidor, da saúde, da educação, da CLT, do direito dos trabalhadores. E cada frente dessas, senhor presidente, ela possui assinatura de em torno de 250, 260, 270, 300 deputados e 15, 20 senadores. Eu não me nego a participar nenhuma, mas hoje, quando eu vinha chegando, da entrada até aqui, o que eu chamo de escritório do cafezinho, onde eu despacho todas as manhãs, no mínimo 3 trabalhadores me perguntaram: Paim, vão nos tirar o 13º? Paim, vão nos tirar o fundo de garantia? E aí eu resolvi vir à tribuna, que de fato existe uma ameaça no ar muito forte, quando dizem que estão insistindo em voltar com a tese que nós derrotamos no passado e derrotamos recentemente aqui no Congresso, numa sessão, inclusive, que eu me fiz presente lá na Câmara de Deputados, sessão do Congresso, deputados e senadores, que é a história de que vai prevalecer o negociado sobre o legislado. Qual é o temor que eles têm? E não alguém poderia dizer, não, mas aqui é mais os terceirizados. Terceirizados e aos não terceirizados também. Eles estão muito preocupados que, se passar o tal de negociado, acima da lei, que a lei não vai valer mais nada e vai valer a negociação, ora, em época de desemprego, a pressão pega e eles são obrigados a fazer acordo dentro daquilo que for possível para não perder o emprego. E estou falando de pessoas que ganham R$1.000, R$2.000. Por isso, senhor presidente, eu resolvi vir à tribuna para fazer os devidos esclarecimentos. É real que existe um movimento conservador na tentativa de tirar direitos, sim, trabalhistas e sociais, que estão vindo à tona, não é por esse ou aquele senador ou deputado, é pela grande imprensa, quando falam em aprovar o negociado acima do legislado, quando falam na reforma da Previdência, para que as pessoas possam se aposentar só depois dos 65 anos, quando falam na terceirização, quando falam na chamada ponte para o futuro, e o DIAP anuncia que já tem, eram 55, já são 66 projetos tramitando na casa que vão nesse sentido. Por isso, eu quero aqui reafirmar a minha posição.
senhor presidente Jorge Viana, não será uma batalha muito difícil. Nós aqui vamos resistir como se estivesse no estado de guerra. Retirar 13º, retirar férias, retirar fundo de garantia, retirar o adicional noturno, retirar o hora extra. O adicional sobre as horas extras, eu vou dizer, só por cima do meu cadáver. Não tirarão. Quero aqui adiantar que não tirarão o 13º dos trabalhadores. Me comprometi com os trabalhadores que estão nos procurando diariamente, senador Jorge Viana, está criando um clima de terror. Então, até para tranquilizar eles, eu vou dizer, e se Vossa Excelência me permitir, só por cima do nosso cadáver que vão tirar 13º de trabalhador. Estamos juntos com certeza absoluta, sempre tivemos. Então, eu queria até tranquilizar eles. Claro que a mobilização é importante, mas se vier para cá, como estão dizendo... o abono, tudo já está indo, como é que chama, lomba abaixo, em direção ao fundo do rio. Por isso que eu vim à tribuna dizer, não, eles vão enfrentar aqui uma batalha muito dura, mas muito dura mesmo. Não vai ser uma maioria eventual que vai passar aqui propostas como essa. Felizmente, senador Jorge Viana, o PT me colocou que fizeram uma nova composição daquela comissão especial que vai debater projetos, e eu estou lá como relator da terceirização, o Paulo Rocha me indicou para continuar lá, e também do trabalho escravo, que está lá também, e a história de privatizar todos os presídios. Então, quero dizer para todos que lá na Câmara, o relator atual é o deputado Orlando, que foi ministro do governo Orlando Silva, do PCdoB. Eu tenho certeza que ele tem a mesma posição. O parecer dele eu adianto já, será contra esse projeto. Esse projeto Drácula. Vou chamar aqui de Drácula no improviso, porque ele vai na veia horta dos trabalhadores. É o projeto sanguessuga. Não passará. Eu tenho certeza, senador Dário Berg, que Vossa Excelência também não concorda. E estou tomando essa liberdade, eu que falo por Vossa Excelência aqui, que tirem 13º, férias, sei lá o quê, questões básicas dos trabalhadores. Por isso que o DIAP destacou um documento com mais de 60 projetos, repito, que vão nessa linha de retirar direitos como se fosse saída para a crise. Lembro aqui do PL 30 de 2015. Trata da terceirização. Estou tratando com devido cuidado para que a terceirização não se estenda à atividade fim. Até conversei com Vossa Excelência. Vossa Excelência tem uma posição muito clara e disse para mim, olha, o projeto como está não ajuda nada. E Vossa Excelência conhece bem o setor. O senador Renan Calheiro, esclareço também. E aqui eu falo porque ele não escondeu e fala de público isso. Ele disse, Paim, o teu relatório deve apontar na linha de regulamentar a situação dos 13,5 milhões de terceirizado e não querer terceirizar a atividade fim. Essa é a palavra do presidente da Casa e que eu estou acreditando também que é a visão de outros senadores. Por isso que, nessas viagens que fiz pelos 27 estados, e agora devido à reforma da Previdência e outras ameaças de direitos sobre negociado, sobre legislado, estou fazendo agora 15 regiões do país. Já fui a Santa Catarina, fui ao Rio Grande do Sul com esse debate, e nesse fim de semana faço mais 2 estados, e assim, durante o recesso, eu continuarei nessa caminhada. Quero aqui mais uma vez enfatizar, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho alerta que em cada 10 acidentes de trabalho, 8 são empresas terceirizadas. Cada 4 mortes, 5. Cada 5 trabalhadores em empresa terceirizada, 4 acidentes que levam à morte. Dizem mais, o levantamento das centrais, por sua vez, mostra que o salário, se compararmos nessas empresas, é menor 30% que a empresa matriz. Há casos que chega a 50%.
Dizem mais eles, os terceirizados trabalham em média 3 horas a mais do que o trabalhador da empresa matriz. Já o negociado acima do legislado, segundo as centrais, porque antes eu falei do DIAP, vem na mesma esteira, ou seja, um acordo entre trabalhador e empregador pode prevalecer sobre as leis, ou seja, afasta os trabalhadores da CLT e, claro, aí entra em perigo, além de ameaça do desemprego, o trabalho escravo infantil pode acontecer, os baixos salários, as péssimas condições de segurança e muito mais. Em resumo da ópera, segundo as centrais, será o fim do piso salarial, o fim da própria carteira assinada, porque vão desviar para não ter que responder mais na frente, o 13º, a jornada de trabalho, fundo de garantia, férias, aviso prévio, seguro-desemprego. Estou dizendo que tudo isso poderá acontecer se passar o negociado acima do legislado, inclusive das empregadas domésticas, porque se vale para um, vale para outro. Se passar o negociado sobre o legislado, uma conquista recente para a trabalhadora doméstica, que começamos lá com a senadora Benedita da Silva, quando éramos ainda constituinte. Durante anos e anos ficamos nessa peleia, que hoje é uma realidade. A empregada doméstica ganha não igual, mas bem próximo ao trabalhador da iniciativa privada. Ela também poderá perder seus direitos. Enfim, não tenho dúvida alguma, e a história tem os seus registros. Eles ficariam, os trabalhadores, fragilizados pelo domínio do lado mais forte sobre o mais fraco. Repito, agora as cartas do jogador têm um nome pomposo, uma ponte para o futuro, ou uma ponte para o precipício, o que eu chamo, às vezes, e não escondo, de uma ponte para o inferno. São as ditas reformas trabalhistas e previdenciária. O objetivo é, na verdade, precarizar, retirar direito dos trabalhadores. Portanto, é fundamental que toda a sociedade brasileira, independentemente de posição política ou partidária, esteja mobilizada, pois o embate está recém começando. Como dizem os trabalhadores centrais, acorda Brasil, vamos à mobilização. Senhor presidente, eu queria, embora ele não se encontre mais aqui no Senado, enfatizar um projeto do senador Donizete. O senador Donizete apresentou um projeto que eu entendo fundamental para que o nosso povo conheça efetivamente os seus direitos. Que é um projeto simples, praticamente de um artigo. Diz: ficam os estabelecimentos de ensino municipais, estaduais, federais e privados, obrigados a manter em lugar visível e de fácil acesso ao público, no mínimo 2 exemplares do Estatuto da Criança e do Adolescente, 2 exemplares do Estatuto da Juventude, 2 exemplares do Estatuto do Idoso, 2 exemplares do Estatuto da Igualdade Racial. Esse projeto do senador Donizete Nogueira, ele vai permitir que o nosso povo, tendo acesso a esses estatutos, eu tive a alegria de ser autor de 3 e relator de outro, vai fazer com que eles se apropriem cada vez mais desses documentos tão importantes, que têm mais força como a lei individual para assegurar os seus direitos. Ontem, por exemplo, tivemos um belo seminário aqui, que foi o debate sobre um desses estatutos, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Repito, 2 estatutos da criança e do adolescente, 2 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, 2 do Estatuto da Juventude e 2, além do Estatuto do Idoso, da Igualdade Racial. Senhor presidente, naquele evento, eu fiz na abertura o seguinte
pronunciamento, que repito aqui nesse momento, que esse evento, com mais de 550 pessoas inscritas, que vieram de diversas partes do país, foi um belo momento de cidadania. Estavam lá pessoas com deficiência visual, com deficiência auditiva, cadeirantes, enfim, estavam lá aqueles que representam 46 milhões de pessoas com deficiência. E fiz lá o seguinte pronunciamento, senhor presidente, naquele evento lá no Petrônio Portela, inspirado, inclusive, numa poetisa portuguesa, que diz: bela como a inspiração da poetisa portuguesa, Flor Bela Espanca, bela esta manhã, onde estavam lá em torno de 500 pessoas, entre familiares e pessoas com deficiência. E diz a poetisa: eu quero amar perdidamente. Amar a todos vocês, se referindo às pessoas com deficiência. Amar não só por amar, mas amar para descobrir que aqui, além, mais este e aquele e outro, é toda a nossa gente. Amar, recordar, esquecer, ela faz pergunta, não, sim porque dizer sim e não, fazer e fazer, escalar montanha mesmo que elas sejam intransponíveis. Sentir o outro, porque quem não sente o outro, esse sim está com uma grande deficiência. Há uma primavera em cada vida, uma alvorada em cada coração, não há despedida, há um sonho em cada esquina, alguém pedindo a mão. Diz ela mais: bela é esta manhã, um beijo a ser dado, um abraço a ser conquistado, é preciso cantar, é preciso assim, com flores e cores ao vento, bailar. É preciso voar como borboletas e sentir que a eternidade se encontra na beleza da vida presente. Que sejam assim a minha vida, as nossas vidas. Sejam todos, com esse poema lindíssimo, dirigido às pessoas com deficiência, eu disse: sejam todos bem-vindos ao seminário do Estatuto da Pessoa com Deficiência, desafio para concretizar direitos. E disse mais: meu coração canta com vocês. Com o solfejo de prata e presença de vocês aqui, sintam-se todos abraçados, como acarinhados foram quando iniciamos o debate do Estatuto da Pessoa com Deficiência, lá no ano 2000. Como é bom saber que esse espaço está lotado, com pessoas vindas de todos os cantos do Brasil. Eis que o Brasil está se descobrindo. Ouçamos, meus amigos e minhas amigas, pessoas com deficiência ou não, o silêncio da terra que queima como o sol nordestino, as árvores da Amazônia que se rebatem, as águas dos rios e lagoas que matam a nossa sede. Vamos lembrar aqui, nesse coletivo, a viola caipira nas manhãs de julho. Vamos lembrar do tambor e a sua energia, o frio que vem lá do meu sul, que corta às vezes a alma da gente, mas ilumina o coração. Este é o nosso Brasil, do corte das diferenças. Um país que está construindo o seu verdadeiro mapa e pintando a sua história a partir de momentos como esse, de um ano do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Um país com 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Podemos lembrar deficiência física, mental, intelectual, sensorial. O Brasil passa, nesse momento, por uma verdadeira revolução, e essa revolução no campo das pessoas com deficiência se chama o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, que no dia de hoje, ontem, 6 de julho, completou um ano da sanção presidencial pela excelentíssima senhora Presidenta da República. Lei número 13.146 de 2015. É muito mais do que uma peça jurídica. É um instrumento de cidadania para se questionar o preconceito, a ignorância, a inércia e a omissão daqueles que não reconhecem que as pessoas com deficiência são mais eficientes do que nós,
que deficientes são aqueles que não reconhecem as pessoas com deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência veio para colocar um dedo na moleira. Os governos, os órgãos públicos, a iniciativa privada estão sendo obrigados a mudar a sua forma de pensar e de agir, através de atitudes conscientes. O Estatuto veio para iluminar as consciências. Uma série de questões que eram desconsideradas agora estão sendo discutidas. Exemplo: é constitucional ou não a obrigatoriedade das escolas privadas de promover a inserção de pessoas com deficiência no ensino regular e promover medidas de adaptação? Claro que é constitucional por decisão do Supremo Tribunal Federal. Necessárias são esses movimentos para que não haja nenhum ônus financeiro que seja repassado aos familiares ou às pessoas com deficiência. Repito, com relação a isso, o Supremo Tribunal Federal confirmou que é constitucional, sim, o Estatuto, e não podem cobrar um centavo a mais se a pessoa tem algum tipo de deficiência. A lei reflete o compromisso ético do acolhimento à pluralidade democrática adotados pela Constituição, ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares devem pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades do direito fundamental à educação. A lei das cotas para as pessoas com deficiência também suscitou debate. Empresas têm entrado na Justiça para eximir do pagamento de multas e pelo não preenchimento das vagas. Elas argumentam dificuldade de encontrar pessoas capacitadas, mas aqui vale algumas perguntas. E o seminário debateu. A simples desobrigação do cumprimento da reserva legal e a saída? Claro que não. Poderão muito bem, sim, os senhores empresários, como eu vi pela Federação dos Bancos em São Paulo, que fui São Paulo, que estão fazendo a formação para cumprir a política de cota. E a pessoa com deficiência ficará mesmo na invisibilidade de sempre? Claro que não. Já o consenso de deficiência foi amadurecido. Agora ele vai além das limitações do corpo, englobando as dificuldades diárias, como, por exemplo, a ausência de rampas, calçadas transitáveis, ônibus acessíveis, táxis acessíveis, falta de livros em formato apropriado, entre outros tanto. A tomada de decisão apoiada é outro avanço. Esse mecanismo permite à pessoa com deficiência mental ou intelectual valer-se de pessoas de sua confiança para servirem de apoiadores na tomada de decisões sobre certos atos da sua vida civil. Por esse princípio, a pessoa com deficiência, em tese, é sempre considerada capaz de tomar suas decisões. A incapacidade civil será atestada apenas em casos excepcionais. A sociedade precisa aprender que a pessoa com deficiência, e nós temos no Brasil 45 milhões, não é apenas uma pessoa com deficiência. Está ali um estudante, uma estudante, um trabalhador, uma trabalhadora, um motorista, uma motorista, um pai, uma mãe de família, uma criança, um consumidor, um contribuinte, um eleitor, um atleta, uma pessoa em todos os seus papéis. É assim que deve ser compreendida e tratada. Portanto, minhas amigas e meus amigos, temos que avançar em todos os questionamentos. É necessário pensar de um modo transversal e articulado, incluindo todos os poderes constituídos e todas as esferas de governo, União, Estados, município e o DF. A sensibilidade deve ser um princípio inerente a todas as políticas públicas. O engajamento da sociedade civil é imprescindível para que os avanços trazidos pelo Estatuto signifiquem uma transformação nos velhos conceitos que ainda persiste sobre a palavra deficiência. Por fim, termino, senhor presidente, trazer o Estatuto para a realidade das pessoas é o desafio que se apresenta. É urgente que o Brasil se aproprie desse instrumento de cidadania. Se chegamos até aqui, é porque compreendemos a força do universo.
Tenhamos sempre, cada um de nós, a vontade de ir mais além, sempre defendendo ideias e causa, respeitando a todos e combatendo todo tipo de preconceito. Eu queria agradecer a todos os relatores do Estatuto, os 4 foram convocados e os 4 tiveram lá presentes, explicando como é que foi toda a formatação. Cumprimento o ex-senador Flávio Arnes, que veio do seu estado especialmente para essa atividade. Cumprimento Mara Gabrilli, que também esteve lá dando o seu depoimento como relatora na Câmara. Celso Russumano, que também esteve lá dando o seu depoimento. O senador Romário, que foi o último relator aqui no plenário. E cumprimento todos os painelistas. Todos que nós convocamos, nenhum faltou. Nenhum faltou. Então, fica aqui, sem citar o nome de um por um, até porque o meu tempo está terminando, o meu agradecimento. O meu agradecimento ao Senado, ao presidente Renan, ao secretário Vicentinho, que colaboraram, inclusive, para melhorar a estrutura do Petróleo no Portela em matéria de acessibilidade, para que todos os cadeirantes pudessem se deslocar por aquele espaço. O Interleges, a gráfica do Senado, agradeço a todos os membros da Comissão de Direitos Humanos, do meu gabinete, que se dedicaram durante 2 meses, porque a gente chega lá, o seminário está organizado, plenário lotado. A gente só preside, mas por trás daquele momento houve todo um trabalho coletivo. Inclusive, eu quero cumprimentar a Polícia do Senado, que, embora eu sei, devido à questão do debate do impeachment, há um trabalho aqui mais severo na fiscalização, e onde estava previsto a vinda da presidenta, inclusive, e assim mesmo eles tiveram a sensibilidade de forma tal que todos, até às 9 horas, praticamente estavam já lá no plenário e puderam participar desde a abertura. Apresentamos, inclusive, um vídeo muito bonito, que é o Pai Nosso cantado em africano. Mas por que é bonito? E aqui eu termino, senador. Eu acho que foi o momento mais bonito, o Pai Nosso cantado em africano, mas quem cantava eram brancos e negros e índios, todos num campo, um campo amarelo que lembra os trigais, estavam ali cantando o Pai Nosso em africano, junto com pessoas com deficiência, sem deficiência, com alemão, com italiano, com africano, com brasileiro, mas muito bonito. Foi emocionante. Eu digo que eu remeti para o meu médico do coração o vídeo. Ele disse: ô pai, assim tu faz eu chorar. Eu só disse para ele: por isso que você é meu amigo e cuida do meu coração, porque você é um cara que sente. Doutor Lucchesi, fica aqui esse abraço no senhor, ele se dedica muito à questão social. Ele é um médico conceituado no mundo, e inclusive ele cuidava, se eu não me engano, cuida da questão da cardiologia do Simon, da Ana Amélia e também do Lazier. E ele, quando recebeu o vídeo que eu mandei, diz: assim você faz eu chorar. Eu digo: por isso que você é meu amigo e cuida do meu coração. Senão, não seguia, sinal que é um homem sensível às grandes causas, combate, como nós todos aqui, claro, todo tipo de preconceito e tem responsabilidade social. Enfim, meus cumprimentos a todos os militantes dessa causa da pessoa com deficiência e que estavam lá, que combate também todo tipo de preconceito. O Estatuto só existe por causa de vocês. Se não fosse vocês, ele não existiria. Não adianta autor nem relator. Se vocês não tivessem, durante quase 20 anos, com mais de 1.500 reuniões, construído essa história, o Estatuto hoje não seria realidade. Se apropriem dele. Ele é de vocês, é nosso, é do povo brasileiro. Obrigado, presidente. Encerro aqui.